Vamos lá? Vamos jogar esse Sudoku nível médio aqui, só para tirar a poeira do cérebro. Vamos aqui no bloco 7. Observa que no bloco 7, a única possibilidade para o 8 é esta casa em destaque, então aqui colocamos o 8. Sendo assim, no bloco 8, a única possibilidade para o 8 é a casa em destaque, colocamos aqui o 8. Veja que no bloco 4, o 7 vai estar em uma dessas duas casas aqui. No bloco 4, o 7 vai estar em uma dessas duas casas da coluna central. Sendo assim, no bloco 1, o 7 não pode ir na coluna da direita, nem na coluna central, nem na linha central. A única possibilidade para o 7 no bloco 1 é a casa em destaque, então aqui colocamos o 7. Observa que essas duas casas aqui serão ocupadas pelo 3 e pelo 4, uma vez que nem o 3 e nem o 4 pode aqui na linha superior, nem na coluna da direita. Então essas três casas aqui serão ocupadas pelo 2, 5 e 6. E já esta e esta serão ocupadas pelo 3 e pelo 4. Observe que no bloco 8, o 6 não pode aqui na linha inferior, por causa desse 6. E não pode aqui na coluna da esquerda, por causa desse outro 6. A única possibilidade para o 6 no bloco 8 é a casa em destaque, então aqui colocamos o 6. Sendo assim, no bloco 2, a única possibilidade para o 6 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 6. No bloco 3, o 6 não pode aqui na linha inferior, nem na coluna da direita, por causa desse 6, então a única possibilidade para o 6 no bloco 3 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 6. Sendo assim, no bloco 1, a única possibilidade para o 6 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 6. Veja que no bloco 2, a única possibilidade para o 7 é esta casa em destaque, uma vez que esse 7 no bloco 1 elimina a linha superior, este 7 no bloco 3 elimina a linha central, este 7 no bloco 5 elimina a coluna da esquerda. Ou seja, a única possibilidade para o 7 é a casa em destaque, colocamos aqui o 7. Então no bloco 8, a única possibilidade para o 7 é a casa em destaque, colocamos aqui o 7. Então veja que essas duas casas aqui na coluna da direita, no bloco 5, serão ocupadas pelo 8 e pelo 4. Uma vez que o 8 e o 4 não podem estar aqui na linha superior, nem na coluna central. Então essas duas casas serão ocupadas pelo 4 e pelo 8. Essas três casas vazias da coluna central serão ocupadas 3 e 5, 1, 3 e 5. Então, essas duas casas das extremidades da coluna superior serão ocupadas pelo 2 e pelo 9. Veja que essa casa em destaque não pode o 9, porque já tem o 9 aqui na coluna. Então, esta casa em destaque no bloco 5 tem que ser o 2. Logo, o 9 deve ocupar esta casa em destaque. Colocamos aqui o 9. Veja então que no bloco 2, a única possibilidade para o 2 agora passa a ser esta casa em destaque. Colocamos aqui o 2. Sendo assim, no bloco 1, esta casa em destaque não pode o 2, tem que ser o 5. Esta casa em destaque tem que ser o 2. Colocamos aqui o 2. Veja que na terceira coluna falta o número 1 e o 5. A casa em destaque não pode o 5, então é o 1. Para completarmos a terceira coluna falta o 5. Colocamos o 5 na casa em destaque. Logo, no bloco 8, a única possibilidade para o 5 é a casa em destaque. Colocamos aqui o 5. Veja, uma vez que o 4 vai estar em uma dessas duas casas aqui no bloco 5. Esta casa em destaque no bloco 8 não pode o 4. Então a única possibilidade para o 4 é esta casa em destaque no bloco 8. Colocamos aqui o 4. Para completarmos o bloco 8 falta o 1. Colocamos o 1 na casa em destaque. Veja que na sexta linha, essas duas casas serão ocupadas pelo 8 e pelo 4. Então, além do 8 e o 4, está faltando o 5. Então, colocamos aqui o 5 nesta casa em destaque no bloco 2, 5. Veja que no bloco 3, o 8 deve ocupar uma dessas duas casas aqui da linha inferior. Sendo assim, no bloco 2, o 8 não pode ir na linha inferior, nem na linha central. A única possibilidade para o 8 passa a ser esta casa em destaque. Colocamos aqui o 8. E para completarmos a primeira linha, falta o número 1. Colocamos o 1 na casa em destaque.
Veja que no bloco 2 falta o 3 e o 1. A casa em destaque não pode 1 por causa deste 1. No bloco 1, logo, esta casa em destaque. No bloco 2 só pode ser o 3. Colocamos aqui o 3. Para completarmos a quarta coluna, falta o 1. Colocamos o 1 na casa em destaque. No bloco 1, esta casa não pode o 3. Então tem que ser o 4. Colocamos aqui o 4. Para completarmos o bloco 1, falta o 3. Colocamos o 3 na casa em destaque. Veja que na segunda linha, onde acabamos de colocar o 3, falta apenas um número. Vamos ver. Veja que falta o número 4, então colocamos o 4 na casa em destaque no bloco 3. Veja então a segunda coluna. Na segunda coluna, o 1, 2 e 3 devem ocupar essas três casas vazias da coluna central do bloco 7, uma vez que o bloco 4 já tem 1, 2 e 3. Sendo assim, veja que a única possibilidade para o 6 no bloco 7 passa a ser a casa em destaque, uma vez que a coluna central já estará ocupada pelo 1, 2 e 3. O 6 não pode aqui na linha inferior, nem na linha central. Logo, a única possibilidade para o 6 é a casa em destaque. Colocamos aqui o 6. Ainda no bloco 7, falta o 9 e o 4. Veja que esta casa em destaque não pode o 4, porque já tem o 4 na linha, então tem que ser o 9. E esta casa vazia acima, onde acabamos de colocar o 9, tem que ser o 4. Colocamos aqui o 4. Veja que na primeira coluna tem apenas uma casa vazia. Veja que na primeira coluna falta o 5. Então colocamos o 5 na casa em destaque. No bloco 4 falta 3 números. Falta o número 6. Veja que a única possibilidade para o 6 no bloco 4 é a casa em destaque. Colocamos aqui o 6. Falta também o 7 e o 9, a casa em destaque não pode o 9, então é o 7. Para completarmos o bloco 4, colocamos o 9 na casa em destaque. Agora veja que no bloco 5, esta casa em destaque não pode o 3 e nem o 5, então tem que ser o 1, colocamos aqui o 1. E esta casa em destaque no bloco 5 não pode o 5, então é o 3, colocamos aqui o 3. Para completarmos a coluna central, falta o 5, colocamos o 5 na casa em destaque. Veja então que na quarta linha agora falta apenas dois números, falta o 1 e o 3, a casa em destaque não pode o 3, então é o 1. Para completarmos a quarta linha, colocamos o 3 na casa em destaque. Então, no bloco 9, a única possibilidade para o 3 é a casa em destaque. Sendo assim, no bloco 7, a única possibilidade para o 3 é esta casa em destaque. Colocamos aqui o 3. Esta casa em destaque não pode o 2, então é o 1. Para completarmos o bloco 7, falta o 2, colocamos o 2 na casa em destaque. Veja então que no bloco 9, a única possibilidade para o 2 é a casa em destaque. Colocamos aqui o 2. Sendo assim, no bloco 6, a única possibilidade para o 2 é esta casa em destaque. Colocamos aqui o 2. Voltando ao bloco 9, a única possibilidade para o 1 é esta casa em destaque. Colocamos aqui o 1. Veja que no bloco 9 falta também o 4. A única possibilidade para o 4 é esta casa em destaque. Veja que nesta linha onde colocamos o 4, falta o 5, e a única possibilidade para o 5 é esta casa em destaque. Colocamos aqui o 5. Ainda no bloco 9 está faltando dois números. Veja que falta o número 9 e o número 7. Esta casa em destaque não pode o 7, já tem o 7 aqui na coluna. Então colocamos o 9 nesta casa em destaque. Para completarmos o bloco 9, colocamos o 7 nesta casa em destaque. Sendo assim, no bloco 6, a única possibilidade para o 7 é esta casa em destaque. Colocamos aqui o 7. Na última coluna falta apenas o número, falta o número 9, colocamos o 9 nesta casa em destaque. No bloco 3 falta ainda o 5 e o 8. Esta casa em destaque não pode o 5, então é o 8. Para completarmos o bloco 3, colocamos o 5 nesta casa em destaque. Veja que a única possibilidade para o 4 no bloco 6 é esta casa em destaque. Colocamos aqui o 4. Logo, no bloco 5, esta casa em destaque tem que ser o 8. Para completarmos o bloco 5, falta o 4. Colocamos o 4 na casa em destaque. No bloco 6, a casa em destaque tem que ser o 9. Para completarmos o jogo, falta o 8. Colocamos o 8 nesta casa em destaque. Pronto. O jogo acabou. Um abraço e até o próximo.